E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que a paz do nosso Altíssimo e do nosso Messias estejam com todos. Esse vídeo aqui é a continuação do vídeo que eu postei recentemente, respondendo algumas perguntas que me mandaram lá no meu perfil do Instagram, na caixinha de perguntas. E nessa segunda parte aqui vou responder mais algumas das perguntas que os irmãos me mandaram por lá. Nessa próxima pergunta aí, um irmão falou: Jesus é Deus, segundo João 1:1 e esses dois versos de Apocalipse. Olha, eu te afirmo que não. O nosso Messias não é o próprio Criador. Quem diz isso, na verdade, é a teoria da Trindade, do dogma da Trindade, que foi acrescentado depois na Igreja Católica. É só você se informar dos concílios de Nicéia e dos concílios de Constantinopla, em que essa doutrina foi aprovada, mas ela não está em harmonia com a narrativa bíblica. Eu começo citando logo o Shema Israel, que é Deuteronômio 6:4, e o nosso próprio Messias confirmou o Shema Israel como sendo o mandamento mais importante de todos. E o Shema Israel envolve primeiro reconhecer que o nosso Criador é único, ele não divide a glória com ninguém, não há nenhum outro como ele. E entendendo que o nosso Criador é nós devemos amá-lo acima de tudo, de todo o coração, de toda a alma e com todas as nossas forças. Então o Shema Israel deixa claro que o Criador é ele não é dividido em dois ou em três, ele não é três pessoas diferentes que compõem um único só ser, ele é único, uma só pessoa. Agora, ele se manifestou com o nosso Messias. A plenitude do nosso Pai estava com o Messias. O Messias carregava a mensagem do nosso Criador, a essência do nosso Criador. Ele era o Filho que mais refletia a imagem do Pai. Ele foi o exemplo perfeito de filho do nosso Criador, mas ele não era o próprio Criador. São seres diferentes. Um é o Pai, o Criador, soberano sobre tudo, soberano sobre todos, o único que existia antes de tudo ser criado, e o outro é o nosso Messias, que pagou esse preço de redenção por nós, primogênito de toda a criação, como diz, por exemplo, esse texto de Colossenses, e isso já contraria essa ideia de que o Messias e o Criador são coiguais ou coeternos, porque se o nosso Messias é primogênito, significa que em algum momento ele foi gerado, e que não que ele sempre existia. O nosso Criador não pode ser primogênito de nada, pois ele existia antes do início, o nosso Messias não. O nosso Messias teve um início. Em Apocalipse também fala, o Messias é o princípio de toda a criação. Tudo bem que esse princípio também envolve a finalidade. Afinal, os poderes do Pai, ele otorgou ao Filho, devido a tudo que o Filho fez. Mas o Messias teve um princípio, teve um início. O nosso Pai não, ele é eterno, ele sempre existiu. E esses textos aí que o irmão citou, primeiro esses de Apocalipse, que fala que o Messias é o Alfa e o Ômega, que na verdade no hebraico é o Aleph e o Tav, indica na verdade os poderes que o Pai otorgou ao Filho. O Filho tem total domínio sobre essa dimensão, ele tem total domínio sobre o tempo. Por isso que foi otorgado a ele o princípio e o fim desta era, deste tempo, que sim, o Pai concedeu ao Filho devido a tudo que o nosso Messias fez por nós. Até porque o sacrifício do nosso Messias foi atemporal, envolvendo todas as dimensões, todas as eras, e devido ao que ele fez, o Pai o concedeu o direito de se sentar à sua direita, para que ele reine sobre essa terra, e tenha esse domínio sobre o tempo dessa terra, até que aqui tudo acabe, até que todos nós passemos por esse teste aqui, até que todo o mal seja destruído. O poder está no Filho, mas quando todas essas coisas acabarem, o próprio Filho se sujeitará à autoridade do Pai, como diz em 1 Coríntios 15. Eu até vou ler aqui essa parte em 1 Coríntios 15 para que fique mais claro o entendimento. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará
àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então percebe que o Criador sujeitou o poder e o domínio ao Filho, e não o Filho sendo supostamente do mesmo nível do Pai que tem esses poderes, não. O Pai é que sujeitou ao Filho, porque o Pai é soberano. O Pai é outro ser, o Pai é o Criador, o Filho não. O Filho é submisso ao Pai, mas dos filhos do Pai, ele é o maior exemplo. E ele é o que se assenta à direita do Pai por tudo o que ele fez. Então não é isso, como o dogma da Trindade diz, que o Messias e o Pai é o mesmo ser, mas duas pessoas diferentes, e até envolve o Espírito Santo nessa história, que é outro caso também, mas não é dessa forma que as Escrituras dizem. Como eu citei o Shema Israel, o Criador é um, é único, e é só a gente ver algumas passagens onde o nosso Messias fala, o Pai é maior do que eu. Em João 20:17 também fala, meu Deus e vosso Deus, ou seja, o Filho tem um Deus sobre ele. Se o Filho fosse o próprio Criador como o Pai, como ele poderia então ter um Deus sobre ele? O Pai não é Deus soberano sobre todos? Percebe que não faz sentido? O próprio Messias também falava, eu não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, o que indica que o Pai e o Filho podem ter vontades distintas, mas o Filho sujeitou a sua vontade à vontade do Pai, quando ele também fala, Pai, afasta de mim esse cálice, para que não se cumpra a minha vontade, mas sim a sua vontade. O Filho também fala, por que me chamas bom? Não há nenhum bom senão um só, que é o Pai. Não é que o nosso Messias não era bom, mas sim que ele nunca se colocou no mesmo patamar do que o Pai. Percebe que você dizer que o nosso Messias é coigual e coeterno ao Criador é você contrariar várias falas do nosso Messias que nunca disse isso? E no caso de João 1:1, eu entendo que é um texto que de primeiro momento parece indicar que o nosso Messias e o Criador são Deus, ou seja, que seriam duas pessoas referentes a um único só ser. Porém, tem uma má tradução aí nessa história. De fato, no original, os dois são referidos como Theos, porém, quando vai se referir ao Criador, se refere com artigo definido, e quando vai se referir ao Messias, se refere com artigo indefinido. Então, a tradução mais correta de João 1:1 não seria que o Verbo era Deus, mas sim que o Verbo era divino, pois possuía a mesma composição do que o Pai, mas não era o próprio Pai. Divino no sentido de ser filho daquele que é Deus, daquele que é soberano. Assim como eu já postei nos vídeos anteriores sobre a pré-existência, de que o nosso estado primordial, a imagem e semelhança do Criador, é divino. E o nosso Messias também é divino devido a tudo que ele fez, por ele ser filho do nosso Criador. Filho de peixe, peixe também é. Filho de Deus, também é Deus. Por isso que em Salmos 82 fala, vós sois deuses, todavia morrereis como homens. A nossa condição aqui é de pecadores, de meros mortais, de miseráveis. Porém, a nossa essência divina, a imagem e semelhança do Pai, é como o Pai, reflete a imagem do Pai. E o nosso Messias é divino, pois foi ele quem mais refletiu a imagem do nosso Criador. Mas ele não é o próprio Criador. Entende que há uma diferença aí? E eu já deixo aqui um aviso de que um dos próximos vídeos que eu farei é expondo mais essa questão da Trindade, de que ela não é uma doutrina bíblica, expondo toda a base bíblica. Nesse vídeo aqui agora eu postei apenas algumas coisas, de forma bem resumida, mas nesse próximo vídeo que eu farei, postarei muitas referências bíblicas, mostrando claramente que o nosso Messias e o Criador não são o mesmo ser, e que esse dogma é completamente antibíblico, e é proveniente de religiões pagãs, foi acrescentado só depois, nunca foi pregado pelos hebreus, pelos apóstolos, e nem pelo próprio Messias, como eu venho citando aqui, pois ele reconhecia que o Pai é soberano sobre ele. E para encerrar, resumidamente nesse vídeo, vou ler aqui o que está escrito em João 17, no verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E se você pesquisar essa palavra único no original, você vai ver que ela indica único, solitário, sozinho, só mostrando que o nosso Criador é único e que só Ele é Deus, o Criador, nem o nosso Messias é. E eu não estou aqui querendo jamais rebaixar o nosso Messias, é claro que não. Ele se assenta à direita do Pai.
Depois do Pai, ele é o que está mais acima, mas ele não é do mesmo nível que o Pai. É isso que eu quero mostrar aqui. O Pai é soberano, inclusive sobre o Messias, mas o nosso Messias é o exemplo perfeito de filho do Pai, e nós devemos servi-lo, pois ele reflete a imagem, a vontade do Pai. Ele reflete o exemplo perfeito do Pai, e ele é o único caminho que nos leva de volta ao Pai. Que fique bem claro isso, não estou rebaixando aqui o nosso Messias, só estou expondo que ele e o Pai não são o mesmo ser, como diz as Escrituras em várias passagens. Deus, Criador, é só um, não são dois, não são três. O que foge do Shema Israel é idolatria, é costume de homens, é doutrinas de demônios. Próxima pergunta, o que você acha das religiões que não doam sangue? É bíblico mesmo ou é só mais uma besteira? Não, não é besteira. Realmente a Bíblia dá muita importância para a questão do sangue. Por quê? Porque no sangue está a nossa energia. Então imagina você receber, por exemplo, a doação do sangue de alguém que você nem sabe como a pessoa levava a vida, do que a pessoa ingeria no seu corpo, tudo isso vai para você. Toda a energia, positiva ou negativa daquela pessoa, vai para você. Então a questão do sangue, a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Não à toa que na Antiga Aliança havia proibição clara de você ingerir carne com sangue, como aquele texto de Levítico fala. A vida de toda a carne está no sangue. E a palavra no original que é traduzida como vida é nefesh. E nefesh é traduzida várias vezes como alma. Então esse texto poderia ser traduzido literalmente como a alma de toda a carne está no sangue. Então você percebe que a questão do sangue é muito mais complexa do que o modo como nos dizem. Você não pode doar o sangue para qualquer pessoa, muito menos receber o sangue de qualquer pessoa, até porque no sangue de cada pessoa está a energia vital dela, está tudo aquilo que ela emana, que ela ingere, e na nova aliança também é enfatizado de que nós não devemos comer a carne com sangue. Por quê? Porque no sangue está a essência, a energia do animal, e se a gente quiser ingerir carne, a gente tem que retirar completamente essa essência, essa energia do animal, para que essa energia não possa nos afetar. Então a questão do sangue é muito mais complexa, fora também o que envolve o tipo sanguíneo de cada pessoa, e como os tipos sanguíneos podem afetar certos tipos de pessoas. Então a questão do sangue é muito mais séria, por isso que eu jamais recomendo que você doe o sangue ou receba de alguém, porque em Atos a proibição é clara, que nós não devemos ingerir carne com sangue, nós não devemos ingerir sangue. Isso pode remeter também a você receber a doação de sangue de alguma pessoa, porque, como eu disse, a energia daquela pessoa se reflete no sangue. E de forma mais profunda, se você analisar, eu faço um questionamento: por que o nosso Messias teve que derramar o seu sangue para purificar os nossos pecados? E por que o sangue possui essa capacidade de purificar os nossos pecados? Entendendo aquele texto de Levítico, que fala que a vida de toda a carne está no sangue, e que essa vida, na verdade, significa alma, não indica que o nosso Messias ele derramou a sua alma pela remissão dos nossos pecados, no sentido de se doar completamente para redimir os nossos pecados? Ele doou toda a energia que ele tinha, toda a essência que ele tinha para purificar os nossos pecados. Então essa questão do sangue é muito complexa. Confesso que para explicar melhor é necessário um vídeo mais completo. Se vocês gostariam que eu fizesse, deixa aí nos comentários, para que quem sabe eu possa fazer em breve, porque é um tema bem importante, que esclarece muitos pontos específicos. Mas então fica aqui a minha recomendação clara: nunca ingira carne com sangue, até porque é um mandamento e é enfatizado na nova aliança, pelos apóstolos em Atos 15. É só você ler lá, que para um novo convertido, logo de começo, ele tem que se abster do sangue, de comer carne com sangue. E isso pode remeter também a você doar ou receber o sangue. Não recomendo que vocês façam isso, porque é muito complexo essa questão. E você receber o sangue de alguma pessoa pode interferir diretamente na sua vida, pois você está recebendo a energia daquela pessoa. E sabe-se lá que tipo de energia é essa, como que a pessoa levava a vida. Então é muito complexo essa questão. Próxima pergunta é se comer carne de porco é uma carne impura, pois todos os pastores dizem que não. Bom, se todos os pastores dizem que não, eles estão errados, pois estão contrariando a Bíblia. Eu sei que a religião adventista, nessa questão, eles acertam. Eles proíbem a ingestão de carne de porco.
Mas se os pastores pregam que não tem problema comer carne de porco, eles estão negando as Escrituras e negando exortações claras do nosso Criador, como por exemplo em Isaías 66, no verso 17, onde ele disse que quem procede assim encontrará a morte. Isso não é brincadeira. O Criador deu uma exortação clara por meio do profeta Isaías, que é para não consumir esse tipo de alimento, que esse tipo de alimento não foi feito para o nosso consumo, pois faz mal, vai contaminar o nosso corpo, vai contaminar o nosso templo, vai afetar a nossa vida espiritual. Esse consumo, como diz em Isaías 65, irrita ao nosso Criador. E não à toa que em Levítico 11 e Deuteronômio 14 temos as recomendações da alimentação, e essas recomendações não foram abolidas, elas continuam em vigor, pois a Torá, a lei do nosso Criador, não foi abolida, como o Messias deixou claro. Ele não veio abolir nada, ele veio torná-la plena, torná-la completa. Existem sim algumas leis específicas que eram para o contexto da época, envolvendo o sacrifício de animais, envolvendo o sacerdócio levita, envolvendo até leis civis. Essas não estão mais em vigor, mas as outras sim continuam em vigor, pois é para o nosso bem, para a nossa proteção, assim como as leis alimentares. Então nós não devemos comer carne de porco, faz mal para a nossa saúde, afeta a nossa vida espiritual, e o Criador não deixa dúvidas nas Escrituras a respeito disso. E aquelas passagens que muitos líderes pegam fora de contexto para dizer que não tem problema nenhum ingerir esse tipo de alimento, elas são tiradas fora de contexto. E o contexto original não quer dizer que está liberado comer carne de porco ou qualquer porcaria que você bem entender. Nós temos que cuidar do nosso templo. O nosso templo é templo do Criador, templo da Ruach, do Espírito Santo, onde o Espírito Santo pode habitar em nós. Templo contaminado não é templo de habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar num templo que é puro, que é limpo, que a pessoa cuida dele. Ele não vai habitar em um templo que está de qualquer jeito, completamente contaminado, sujo, cheio de coisa errada, cheio de pecado. Não é dessa forma que funciona. Mateus 15, Marcos 7, Atos 10, Romanos 14, todos são bem contextualizados. E eu explico melhor num vídeo que eu fiz falando sobre essa questão envolvendo a carne de porco, que é uma prática que aos olhos do Criador é abominável. Se você tiver o interesse de aprofundar melhor nesse tema, recomendo esse vídeo que eu fiz, que eu explico melhor. Não vou estender muito nesse vídeo, pois nesse outro vídeo eu já fiz a explicação. E recomendo para você que esteja aberto a essa exortação, que escute com atenção esse vídeo. E espero que edifique a sua vida espiritual. E na dúvida, se você pensa, o porco hoje foi limpo pelo nosso Messias. Se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que a carne de porco continua tendo inúmeras bactérias, inúmeras sujeiras, pois a digestão do corpo não elimina as substâncias tóxicas que ele ingere. O porco é um animal que come de tudo que ele vê pela frente. Então, como eu venho dizendo, é um animal que não foi feito para o nosso consumo, assim como o camarão e inúmeras outras carnes impuras. O Criador não proibiu essas coisas à toa. Ele sabia muito bem o que estava fazendo, para o nosso bem, para a nossa proteção e para que a gente não seja afetado na vida espiritual. Não negue, não ignore os conselhos do nosso Criador. Eles estão bem claros nas Escrituras e todos eles têm um motivo específico. Sobre a fé sem obras, quais obras devem ser feitas? Então, a fé sem obras, como diz Tiago, ela é morta em si mesma. E as obras que todos nós devemos fazer é as obras ligadas à obediência aos mandamentos do Pai. E obedecendo aos mandamentos do Pai, a gente produz como consequência frutos do Espírito, como diz em Gálatas 5. E esses frutos indicam se realmente estamos no Pai ou não. Os frutos que a gente produz indicam se estamos conectados na videira ou não, pois a árvore que aparenta ser boa, mas não produz bons frutos, ela é cortada e atirada no fogo. Então essas boas obras que nós devemos praticar estão relacionadas aos mandamentos do nosso Criador e a sermos obedientes a esses mandamentos. Mas como nosso Messias enfatizava, e sendo a mensagem central dele, tudo se resume no amor. Não adianta nada você cumprir esses mandamentos só por obrigação, só para você aparentar ser santo ou ser digno diante de alguma pessoa. Não. Esses mandamentos, eles são cumpridos por amor, por obediência ao Eterno, por gratidão a tudo que o nosso Criador fez por intermédio de seu Filho,
Nós recebemos esse perdão sem termos merecido, e como uma forma de sermos gratos a esse perdão, nós nos amoldamos à vontade do nosso Pai, refletida no nosso Messias, que envolve cumprir os seus mandamentos por amor, por obediência. E como consequência de cumprir esses mandamentos, a gente vai produzir frutos do Espírito. E isso vai indicar se estamos nele ou não. Por isso que em Mateus 7:21, por exemplo, fala que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só o que faz a vontade do Pai que está nos céus. Nós devemos renunciar diariamente à nossa carne, os nossos desejos, abandonar essa vida de pecado. Eu sei que não é fácil, mas envolve um preço, e nós devemos perseverar até o fim, por amor ao nosso Criador e por amor ao Messias, pois a recompensa é grandiosa. Agora essa pergunta se temos que orar só de joelhos ou não. Não, você pode orar sentado, você pode orar em pé, você pode orar prostrado, você pode orar até deitado. A questão de orar de joelhos envolve, na verdade, uma forma de você se humilhar ainda mais rente à presença do nosso Pai. E eu confesso sim, por experiência própria. Como eu disse, você pode orar de qualquer jeito, mas quanto mais você se humilhar perante o nosso Criador, mais Ele vai te exaltar. Como diz a própria Bíblia, aquele que se humilhar, esse será exaltado, e aquele que se exaltar, esse será humilhado. Então você se ajoelhar e se prostrar perante o nosso Criador é uma forma de você se humilhar perante Ele. E quanto mais você faz isso, mais exaltado você será. E eu falo por experiência própria que às vezes que eu oro de joelho e prostrado, eu sinto sim uma presença mais forte. Sinto uma energia maior, uma força maior que vem do Pai. Eu penso que está relacionado a isso, mas como eu disse, não é errado você orar de outras maneiras. O Pai vai te atender, porque o que mais importa é a frequência, a sinceridade que você emana na sua oração, buscando ao Criador de coração, de alma, e isso independe da sua posição, mas a questão do joelho é como uma forma maior de você se humilhar. E sim, eu penso que quem faz isso acaba recebendo ainda mais essa força do Pai, porque quanto mais você se humilha, mais exaltado você será pelo nosso Criador. Mas nunca se esqueça, o que mais importa é a sua intenção, é a sua sinceridade perante ao Criador. É você buscar Ele de todo o coração, alma, entendimento, com todas as suas forças, reconhecendo a sua dependência e necessidade dEle. É isso que no fim o que mais importa, você adorar e buscar a Ele, em espírito e em verdade. O que você acha sobre ter filhos nos dias atuais? Então, é fato que os tempos são trabalhosos, tempos cada vez mais difíceis, muitas tribulações, uma geração cada vez mais corrompida. Satanás faz de tudo para tentar corromper as crianças. É uma geração muito distante do Criador, muito distante da verdade. Realmente é um tempo difícil para você criar uma criança nesse mundo, devido a todas as influências externas. Mas ter filhos é um mandamento. Crescei-vos e multiplicai-vos. Se você é casado, você não pode impedir a vinda de um ser aqui nesse mundo. Usar métodos contraceptivos é pecado. Tem vários estudos que comprovam o quão faz mal você usar essas coisas. Não foram feitas para o seu corpo. Então, se você é casado, tem relações normalmente, não é estéril nem nada, você não pode impedir a vinda de um filho nesse mundo. Não pode usar métodos contraceptivos. E ter filhos é apenas uma consequência de um casal saudável, de um casal que tem relações normalmente, pois o crescei-vos e multiplicai-vos é uma tendência natural. Essa é a natureza, é isso que o Criador estabeleceu. Impedir isso é contrariar essa natureza, ainda mais quando se entende que há um grupo específico de seres que precisam encarnar aqui, e quando todos esses encarnarem aqui, o tempo aqui acaba, o nosso Messias volta, vai julgar essa terra e vai exterminar todo o mal. Então você entende por que talvez Satanás queira tanto impedir a vinda de seres aqui nesse mundo? Por que ele normalizou certas práticas aí? Ter filhos faz parte do propósito do Pai. É uma bênção para a vida do casal, para quem pode ter, para quem tem condições, para quem é casado, né? Porque hoje em dia muitas pessoas fazem as coisas erradas aí antes da hora e acaba gerando filho e não quer arcar com as consequências. Mas isso é problema delas, não é para ser dessa forma. Mas se for no casamento, tudo certinho, ter filhos é uma bênção. Sei que é um tempo difícil, muitas tribulações, geração muito corrompida, mas saiba que o Criador quer sim que os casais tenham filhos,
pois tendo filhos é que vai completar o número de almas que precisam encarnar aqui. Sempre vai ser uma bênção, é uma consequência natural do amor entre o casal. Mas eu entendo que nem todos têm esse ministério. Alguns têm o ministério do celibato, de ficar sozinho, como por exemplo Paulo tinha, e tá tudo bem para essa pessoa. O negócio é para um casal. Pessoas que são casadas e têm relações normalmente. Não se pode impedir a vinda de um filho. Usar qualquer método contraceptivo, usar camisinha ou qualquer coisa do tipo, é contra a natureza, é contra a vontade do Criador. Esse que é o ponto. Então, por mais difícil que sejam esses tempos, se você é casado, se você tem alguém que você sabe que você vai levar a vida adiante, por que não ter filhos? É um questionamento que eu faço. Sei que é difícil, sei que os tempos são trabalhosos, mas creia e tenha fé que o Pai vai proteger essas crianças que são consagradas a Ele, desde que os pais dessa criança também estejam em consagração. Então, se você quiser ter um filho também, esteja em consagração, pois senão pode vir muitas consequências ruins para a criança. Infelizmente, não deixe jamais a criança suscetível ao Estado, aquilo que o Estado impõe hoje, pois o objetivo do Estado, do sistema, é justamente corromper as crianças, para que elas se distanciem de suas reais identidades, para que elas se distanciem do Criador. Sei que é uma tarefa difícil para os pais nesses tempos, mas creia e tenha fé no Pai, que o Pai vai nos proteger e vai nos guiar de acordo com o propósito e a vontade dele. E aos irmãos que são estéreis, não precisa se preocupar quanto a isso, como eu disse. O Pai entende a necessidade de cada um. O ponto é, para quem pode, por que não ter? E impedir, como eu disse, é errado. No fim, tenha fé, esteja no centro da vontade do Pai, que o Pai sempre vai trazer o melhor para a sua vida. O que você acha de liderança feminina nas igrejas? Então, do ponto de vista das Escrituras, não é bíblico. Não é aprovado pelo nosso Criador. Isso está ligado à questão dos papéis do homem e da mulher. Ao homem é que foi designado esse papel do sacerdócio, dele ser o cabeça do lar, e a mulher sendo a sua auxiliadora. Não é machismo, não é nada disso. É apenas uma diferenciação do papel do homem e da mulher. A mulher não foi feita para esse papel. O papel da mulher é outro. Cuidar dos filhos, gerar vida, ser auxiliadora de seu marido, enquanto que o homem deve cumprir o papel como cabeça do lar, como sacerdote, como líder, pois foi dado a ele esse ministério. Então o ideal é que o casal cumpra dessa maneira. Não é bíblico a mulher liderar e ainda ser a cabeça do lar em relação ao homem. O homem é que deve ser o cabeça, o homem é que deve liderar uma comunidade ou alguma congregação, porque foi dado a ele esse ministério específico. É uma questão de diferenciar o papel de cada um, não tem nada a ver com preconceito ou algo do tipo. Eu não estou dizendo também que é errado uma mulher ensinar as escrituras para outras pessoas, não. O problema é liderar, é diferente uma coisa da outra. A liderança tem que ser ao homem, mas não é errado a mulher ensinar, não. Muitas mulheres têm sido muito usadas pelo Pai nesses tempos finais, até por uma questão de muitos homens não estarem cumprindo os seus papéis de sacerdote. Então, por isso, o Pai tem sim levantado muitas irmãs para espalhar a palavra. Mas ser líder, não. Isso já é um erro. A liderança cabe ao homem, pois ele é que é o sacerdote do lar. Ele que deve ser o sacerdote de uma congregação ou de uma comunidade. Você pode ver que na cultura hebraica nunca teve sacerdotisa apenas entre povos pagãos. Os hebreus sempre tiveram apenas sacerdotes, ligados a essa parte espiritual. Tivemos sim juízas, como por exemplo no caso de Débora, mas sacerdócio é outro caso. Nesse caso, só cabe ao homem. Tanto que os 12 apóstolos são só homens, porque eles que estão ligados ao ministério sacerdotal. O Messias tinha sim muitas servas dele, muitas mulheres que o auxiliavam, mas elas não eram e não cumpriam esse papel de sacerdócio, pois esse papel é designado ao homem, que fique claro essa diferenciação. Mas a mulher deve ser sim a auxiliadora desse sacerdote, e ela acaba completando o ministério do sacerdócio do homem. Um completa o outro. É uma questão da hierarquia bíblica sendo cumprida. Deus, o Criador, é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Essa hierarquia sempre deve ser respeitada e sempre com o auxílio do nosso Criador. Como explicar as experiências espirituais vividas pela EQM? Então, essas experiências espirituais é basicamente o que a Bíblia relata como um arrebatamento em espírito, onde o seu eu espiritual é arrebatado para outra dimensão
e você acaba tendo experiências no campo espiritual. E o fato de muitas pessoas presenciarem isso perto da morte é porque perto da morte o seu cordão de prata, a ligação do seu corpo com a sua alma, ela começa a ser rompida. Você começa a ficar mais sensível ao espiritual. Você começa a liberar uma substância chamada DMT, a mesma substância que também é ligada ao nascimento, que está ligado a uma quebra de dimensão. Então você começa a ficar mais sensível a outra dimensão, porque você acaba estando perto de você ir para outra dimensão. Por isso que muitas pessoas no período de quase morte, elas têm muitas experiências espirituais, porque ela está quase ali se desligando do corpo físico, está quase ali se rompendo o cordão de prata. Então ela acaba ficando muito mais sensível ao espiritual, ainda mais com o seu cérebro liberando essa substância chamada DMT. Inclusive essa substância, ela é liberada quando você faz jejum, porque quando você faz jejum, seu cérebro entende que você está se aproximando da morte, porque você não está comendo, que é uma necessidade básica da nossa carne, e por isso você acaba ficando mais sensível ao espiritual. A questão do jejum é muito mais complexa, não à toa que o nosso Messias, Moisés, Elias e tantos outros servos do Pai, eles tiveram experiências desse tipo quando eles jejuaram por muito tempo, porque o jejum está ligado a você mortificar a sua carne e você fortalecer o seu espírito, e isso libera essa substância chamada DMT e te deixa muito mais sensível ao espiritual e muito mais suscetível a ter experiências do tipo, se você estiver conectado ao Criador. Senão isso pode ter também o efeito reverso, a você ter aquele tipo de projeção astral que é feita sem o auxílio do Criador. O Criador não recomendou essas coisas. Isso aí dá uma brecha muito grande para entidades demoníacas. Não é para você fazer isso, que fique bem claro. Mas então tá ligado a isso. O seu corpo começa a entender que você está partindo dessa para outra dimensão. Então acaba que a sua alma fica muito mais suscetível ao espiritual, para você ter experiências desse tipo. Mas o cordão de prata só é rompido em definitivo quando a pessoa realmente morre, quando realmente ali não há mais solução. A pessoa já partiu dessa para outra dimensão. Quando ela está quase morrendo, é como se o cordão começasse a se romper, mas não em definitivo. E essa que é a diferença. É como se o seu corpo começasse a se trabalhar para essa passagem para outra dimensão. Por isso que você fica muito mais suscetível ao campo espiritual. E por isso que muitas pessoas têm tantas experiências com o campo espiritual nesse período tão crítico. Então, sobre essa próxima pergunta aí, um assunto que eu acho que nem dá para falar tão abertamente, mas respondendo, eu creio que sim, tá ligado? Inclusive, eles mesmos nem fazem questão de esconder. Eles falam que estão supostamente explorando a matéria escura, mas sabemos ao que isso está ligado. Em séries como Stranger Things, que tem feito muito sucesso ultimamente, é mostrado bem claramente qual é o objetivo dessas partículas aí e como que elas vão buscar unir em definitivo as dimensões, trazendo seres dessas dimensões para essa dimensão aqui. Esse que é o objetivo por trás, e está ligado também às profecias bíblicas de que na grande tribulação esses seres vão estar aqui nessa terra. Os portais do grande abismo serão abertos. Sou barbeiro e depois que eu vi seus posts eu fiquei bem pensativo. Ô irmão, jamais quero colocar algum peso em você sobre essas questões. Para quem está em dúvida do que esse irmão falou, é porque eu postei alguma sequência lá no meu Instagram falando sobre cabelos e barbas, de que o Criador colocou essas coisas em nós com um motivo específico, que são mandamentos que ele estabeleceu e que tem um motivo para isso. Eu não julgo quem opta ou por quem é obrigado em certos empregos a ter que raspar a barba, cortar o cabelo. O Pai entende a necessidade de cada um, sabe que é o ganha-pão que a pessoa ali está tendo, que é a forma que ela está tendo de sustentar a sua família. Eu creio que o Pai leva sim essas questões em conta. Mas de fato ele colocou barba na cara do homem por um motivo, ele sabia o que estava fazendo. E os cabelos são sim antenas eletromagnéticas do nosso ser. E se estamos conectados ao Pai, os cabelos servem como uma potência muito forte de absorver as energias do nosso Criador, de aumentar a nossa intuição, de ajudar na nossa capacidade de memória, de até absorver as energias solares. Tem muitos benefícios sim relacionados a esse tipo. E no caso da barba, ela sempre foi entendida como algo de muita importância na cultura hebraica. Inclusive eu postei lá nos meus stories a relação entre a palavra ancião e barba no hebraico, que possuem a mesma raiz etimológica, até porque ancião era considerado uma pessoa sábia e experiente de uma comunidade,
e eles eram considerados barbudos, né? Na cultura israelita eles sempre deixavam as barbas grandes. Então os hebreus, eles entendiam essas questões envolvendo cabelo, barba, os pelos no corpo, que eles estão ligados a antenas para auxiliar o funcionamento do nosso corpo, auxiliar na absorção de energias, e nada disso é por acaso. Tá ligado também até proteger algumas áreas do corpo, os cabelos a proteger o crânio, no caso da barba, proteger aqui a bochecha, proteger o queixo, e os outros pelos do corpo proteger outras partes do corpo. Então o pai instituiu isso porque ele sabia o que estava fazendo, mas eu jamais quero colocar aqui alguma pressão em você, dizendo que você está errado em ser barbeiro. Claro que não, o pai entende a sua necessidade, sabe que é o seu ganha-pão. O ponto é que esse costume, esse modismo hoje de você cortar o cabelo bem curtinho, inclusive raspar a parte dos lados da cabeça, e você raspar a barba, tudo isso vem de outras culturas, que não é a cultura israelita, onde eles cultivavam os cabelos e as barbas, no caso do homem, porque eles entendiam que o Criador colocou essas coisas no homem, e no caso da mulher os cabelos, porque ele tinha um propósito para isso, e que tais funcionam como antenas, e só ajudam na captação de energias à nossa volta. Mas nada disso adianta se a pessoa não está no Pai. O que mais importa acima de tudo é se você estiver conectado ao Criador. E isso independe do modo como você deixa o cabelo ou a barba. Mas fato é que existem esses mandamentos. E eu, pelo menos, busco observá-los, porque eu tenho condições para observar eles e porque eu entendo que o Pai tem um propósito para essas coisas. Inclusive, sobre os cabelos, eu tenho um vídeo aqui no meu YouTube, para você que tem o interesse de assistir sobre esse tema, um vídeo bem curtinho mesmo, de forma resumida, que eu falo um pouco sobre o cabelo ter essa capacidade como antena. E no caso das barbas, para você que tem o interesse de saber sobre isso, eu posso até trazer um vídeo mais em breve explicando por que os hebreus consideravam tão importante deixar a barba crescer. Leia hoje na sua Bíblia a passagem de 2 Samuel, no capítulo 10, onde Davi envia mensageiros para o rei Hanum, e o rei Hanum corta metade da barba dos mensageiros do rei Davi, e o rei Davi fica indignado com isso. Não foi por acaso, teve um motivo. Essa próxima pergunta aí é muito boa. A irmã está perguntando se eu acredito na hipótese de que existiram duas Naamás, sendo uma da linhagem santa e a outra da linhagem maligna, e que no caso as duas teriam sido esposas de Noé. Eu acho muito interessante esse tema e eu não posso afirmar nada se realmente é ou não, mas eu entendo que é super válido esse questionamento e que é possível sim que tenha existido duas Naamás, e que as duas tenham se relacionado com Noé por causa do seguinte: no livro de Jazer, quando vai relatar com quem Noé se casou, fala que ele se casou com uma Naamá, que era da linhagem dele, e que essa Naamá gerou a Sete e gerou a Jafé, enquanto que não fala que ela gerou a Cã. Por outro lado, na Bíblia, é citada uma Naamá, que era da linhagem de Caim, e essa poderia ter sido a mãe de Cã, já que no livro de Jazer não é citado que a outra Naamá, que gerou a Sem e gerou a Jafé, que era da linhagem de Noé, também teria gerado a Cã. Querendo ou não, fica essa lacuna em aberto. Se a Naamá, da linhagem boa, teria gerado Cã, mas não tem menção disso. Então acaba ficando essa brecha que pode ser completada, se entendendo que talvez, supostamente, essa Naamá da linhagem boa, que gerou a Jafé e gerou a Sem, ela tenha morrido, e Noé acabou tomando para ele outra esposa, que também tem o nome de Naamá, que era da linhagem de Caim, e que essa Naamá é que gerou a Cã. Porque realmente não tem menção que a mãe de Jafé e de Sem é a mesma mãe de Cã. E acaba ficando essa lacuna em aberto, que muitos completam com esse entendimento. Então faz sim sentido. Eu só fico em dúvida se Noé realmente se casaria com uma mulher que era da linhagem de Caim, sendo que o Criador sempre proibiu a mistura entre as linhagens. Eu fico em dúvida em relação a isso, ainda mais Noé sendo um grande exemplo de fé, sendo um verdadeiro servo do Pai, que teve uma missão tão importante assim. Mas por outro lado, a gente vê que Cã tinha um comportamento diferente de seus irmãos, e não à toa que ele cometeu aquele ato profano de incesto. E se Naamá é a mãe dele, e Naamá é da linhagem maligna, faz sentido sim que ele tenha cometido incesto com uma mulher da linhagem maligna, que era a mãe dele, que não era a mesma mãe de Jafé e de Sem. E realmente fica difícil imaginar que a esposa de Noé, a primeira Naamá, teria cometido um ato tão feio como esse com seu próprio filho. Talvez sendo essa outra Naamá
da linhagem de Caim, faça mais sentido. Mas ainda assim, como eu disse, eu fico me questionando se Noé se casaria com uma mulher que era da descendência de Caim. Tudo bem que mesmo ela sendo da descendência de Caim, não significa que ela era uma psicopata como ele era, que ela era um demônio encarnado como ele era. Existem exceções entre as linhagens, assim como na linhagem israelita, se os pais cometerem alguma atrocidade, pode vir um filho maligno. Na linhagem maligna pode vir um filho que não é maligno como eles. Naamá poderia ser uma exceção em meio à sua linhagem, mas ainda assim fica essa indagação aí. Por isso que eu não afirmo essa teoria. Agora, é fato que Cã era diferente de seus irmãos. E Cã demonstrou que ele não era bom, que ele cometeu esse ato profano aí, e ele foi quem deu continuidade ao gene maligno. Foi através da descendência de Cã que vieram povos que eram totalmente inimigos do povo do Criador, inimigos dos posteriormente os israelitas, da descendência de Sem, enquanto que de Cã veio os cananeus e todos esses povos rebeldes que na verdade eram Néfilins. A descendência dos gigantes continuou por meio da descendência de Cã, mas não no mesmo nível da era pré-diluviana. Mas eles continuaram mantendo a sua essência, que é maligna, e por meio de Cã que a descendência da serpente continua até nos dias de hoje, sendo predominante na elite mundial. Então essa teoria faz sentido sim, mas eu não afirmo que ela é verdadeira, porque fica essa lacuna aí e não tem base, não tem um escrito que afirma isso. É apenas um entendimento que supostamente completa. E eu vejo um sentido até certo ponto, exceto no fato de que Noé realmente casaria com alguém que não era da linhagem santa, sendo ele alguém santo, alguém puro. E agora a última pergunta que eu vou responder de todas, eu acredito que até a mais complexa e foi a minha preferida, sendo bem sincero, que é esse irmão aí que perguntou se Enoque e Elias se mantiveram neutros na pré-existência. Olha, é bem complexo esse ponto específico, mas já adianto que o que eu vou apresentar aqui é a minha opinião, a minha percepção acerca disso. Quando na Bíblia fala sobre os heróis da fé, no capítulo de Hebreus 11, dá para ver que eles eram diferentes da grande maioria das pessoas que vieram aqui nesse mundo. Eram pessoas que vieram nesse mundo com missões bem específicas, com um propósito bem específico, e demonstraram ao longo de suas vidas que eles eram diferentes, que eles eram realmente um exemplo de conduta, de fé, de servidão ao nosso Criador. Eles demonstraram isso ao longo de suas vidas, e não à toa que eles estão nessa galeria de heróis da fé, de pessoas que são o exemplo da nossa fé. É claro que nenhum deles é como o nosso Messias. O nosso Messias é o único que foi perfeito. Mas esses heróis da fé, ao longo da história, demonstraram ser diferentes das demais pessoas. E entendendo a pré-existência que todos nós viemos aqui para passar por um teste, para demonstrar fidelidade ao Pai, porque erramos na eternidade, tudo começa a fazer mais sentido. De que sofremos, de que passamos por dificuldades, por tribulações, porque erramos e precisamos pagar pelos nossos erros. E que o nosso Messias é o único caminho que nos leva de volta ao Pai. Ele é aquele que nos reconciliou com o Pai. E o Messias é claramente um herói da fé. Ele é claramente alguém que veio da parte dos anjos que permaneceram fiéis ao Pai. E ele veio com a missão de salvar aqueles que ficaram indecisos. Claro, aqueles que ficaram indecisos, mas que crerem nele, que seguirem o exemplo dele. Mas por meio dele foi dada essa oportunidade aos neutros, para que encarnassem aqui, passassem por esse teste e tivessem a chance de retornar para o nosso Criador. Então é claro que o nosso Messias não cometeu nenhum erro na pré-existência. Ele foi o tempo todo fiel ao Pai, e o Pai enviou ele para salvar a humanidade, para ser o Redentor de todos nós, que ficamos neutros, que erramos na eternidade. Mas eu penso, por isso que eu digo, na minha opinião, eu jamais quero colocar isso aqui como algo que vocês devam acreditar no pé da letra, mas eu penso sim que o Pai possa ter enviado outros anjos que permaneceram fiéis a ele, que não fazem parte desse grupo dos que permaneceram neutros, para encarnarem aqui nessa terra e auxiliarem esse grupo dos neutros de volta para casa. Mas nenhum deles no nível do Messias, nenhum deles com essa missão de ser o Redentor, mas sim como auxiliadores dos neutros ao longo da história. E eu penso que esses servos do Pai de alto nível, como Abraão, Moisés, Noé e no caso de Elias e Enoque, como você perguntou,
eu penso que eles não ficaram neutros na pré-existência. É a minha opinião. E não à toa que eles vieram com missões específicas para esse mundo. Foram separados desde o ventre para fazer grandes obras aqui nessa terra, auxiliados o tempo todo pelo nosso Criador. Enoque foi enviado numa época muito difícil, que a humanidade começou a se corromper muito. Elias também, quando Israel estava muito desviada do Criador. Abraão também, ele teve uma missão essencial de inaugurar a ida à Terra Prometida, a sair daquela nação pagã que antes ele estava, assim como foi com a sua descendência, por meio de Abraão que veio os israelitas. Moisés teve aquela missão tão importante de libertar os israelitas da escravidão do Egito. Aí a gente vê também, por exemplo, Isaías, Jeremias, os textos sobre eles falam que eles foram separados desde o ventre. Então eu penso que essas pessoas com missões tão específicas, tão complexas, tão fortes, eu não acredito que eles foram neutros como nós, humanidade no geral, porque eles eram diferenciados e eles se mostraram ao longo de suas vidas que eles eram diferentes, que eles não eram comuns. O nível de pecado deles era muito menor. E no caso do Messias não houve pecado algum, ele foi perfeito. E no texto de Hebreus 11 fala, pessoas das quais o mundo não era digno. Nós somos dignos desse mundo, na verdade nem esse mundo merecíamos, mas esse texto fala que os heróis da fé não eram dignos. É como se eles não precisassem encarnar aqui, mas eles viessem aqui porque eles quisessem auxiliar os filhos que foram destituídos do Criador, mas que tinham a chance de redenção. Ainda mais quando se entende que também há entre nós descendentes malignos que veio a partir de Caim, demônios encarnados na matriz humana. Eu penso que o Pai permite sim que algum dos seus anjos que permaneceram fiéis a ele e que quiserem vir aqui nessa terra com uma missão específica, ele auxilia, ele permite, ele ajuda, mas desde que isso seja muito acordado lá nos céus e que seja realmente da vontade do nosso Criador, porque eu penso que se o Pai permitiu que anjos fiéis encarnassem aqui, foi porque era da vontade dele e porque ele confiava nesses que encarnaram aqui. Provavelmente eram anjos de alta hierarquia, não eram pessoas quaisquer, eram pessoas de alta confiança do nosso Criador. E no caso de Enoque e Elias, como o irmão perguntou, ora, eles foram os únicos que não passaram pela morte, eles foram arrebatados ainda quando estavam vivos. E na minha opinião, eles são as duas testemunhas de Apocalipse. Inclusive no livro Apocalipse de Elias fala que eles são as duas testemunhas e que eles vêm do céu para auxiliar a terra nesses tempos difíceis. Então, baseado nessa percepção minha e também pelo fato de que todos esses eram separados desde o ventre, eu não vejo neutros tendo uma missão tão específica assim, de auxiliar a humanidade no geral, de ter um papel tão importante para o exército do Pai, sendo neutros, sendo que falharam anteriormente. Eu penso que esses que tiveram essas missões tão específicas, eles são sim anjos enviados do Criador, que permaneceram fiéis a Ele durante a batalha celestial e vêm aqui nessa terra com a permissão do Criador para auxiliar os neutros a ter a oportunidade de retornar para casa. Mas que fique claro que todos eles apontam para o Messias, que é o único perfeito que nunca errou, o único sem pecado algum. Mas até no nascimento dessas pessoas específicas, como por exemplo no caso de Noé, que é relatado no livro de Enoque, fala que a aparência dele parecia como o anjo dos céus. No caso do próprio Enoque, tem uma passagem em um dos seus livros que fala que ele era um eleito do Criador, enviado para a terra, e que ele não era como os outros seres humanos que foram rebeldes contra ele. E quando Abraão, Moisés vieram aqui nessa terra, pode ver que os governadores da época fizeram de tudo para tentar matar eles quando eles ainda eram bebês, porque eles viram sinais nos céus quando esses encarnaram aqui. Eu penso que está relacionado a isso, porque eles sabiam que esses que vieram aqui eram anjos da parte do Pai, que vieram com missões bem específicas e tão importantes para o propósito de redenção da humanidade. Os citados em Hebreus 11, eu creio que eles eram dessa parte que permaneceram fiéis ao Pai, que vieram aqui nessa terra com missões específicas, por isso que foram separados desde o ventre. Durante seus nascimentos houveram sinais nos céus, a aparência deles quando eles nasceram eram diferentes, eles tiveram missões muito específicas
eles não erraram como um ser humano comum erra. Desde o começo eles sempre se mostraram fiéis ao Pai. É claro que Davi, por exemplo, ele cometeu erros gravíssimos, mas não era da essência dele cometer esses erros, tanto que tem passagem que fala que esse foi o único erro que Davi cometeu, mostrando que ele realmente era diferente, que o Criador estava com ele, mas acabou que ele se deixou levar por esse momento. E no caso deles cometerem pecado aqui nessa terra, olha, é muito mais fácil, você fica muito mais suscetível a cometer pecado aqui nessa terra. Então eu penso que o fato deles cometerem pecado aqui nessa terra só mostra que nesse mundo é muito difícil. Estar nesse corpo carnal é muito difícil. E mesmo que eles tenham sido diferenciados na eternidade, eles demonstraram aqui que nesse corpo eles não eram no mesmo nível que o Messias. E que só o Messias que veio nesse corpo aqui e que nunca errou em nenhum momento. Até porque a missão dele era ser o Messias. E ele cumpriu com perfeição essa missão. Por isso que hoje ele se assenta à direita do Pai. Esses heróis da fé, penso eu, como eu disse, eram da parte do Pai, vieram aqui com missões específicas, mas nenhum deles chegou no mesmo nível do Messias. Eles cometeram alguns erros, só que em menor escala. Eles demonstraram ser diferentes. E para mim, o fato deles serem diferentes demonstra que eles não eram como a grande maioria da humanidade, que permaneceram neutros durante a Batalha Celestial. E como eles cometeram erros aqui nessa terra, eles também foram justificados pelo preço pago do nosso Messias, mas porque eles quiseram e concordaram em participar dessa missão. E acabou que se estabeleceu isso, inclusive para eles, de que só por meio do Messias, eles também cometendo pecados não fossem condenados, porque vindo aqui nessa terra, eles poderiam falhar em suas missões e serem condenados pelo pecado. Mas todos eles creram na promessa do Filho, creram na promessa de que o Messias seria o libertador, foram justificados pelo sangue dele, porque o sacrifício do Messias foi atemporal e foi o suficiente para cobrir todos os pecados ao longo da era, ao longo da história, desde que aqueles que pecaram realmente venham a se arrepender e venham a dedicar suas vidas à busca pelo nosso Criador. E a última coisa que eu não mencionei é que alguns desses heróis da fé tinham até poderes sobrenaturais. Elias tinha poderes sobrenaturais, os filhos de Jacó também tinham poderes sobrenaturais, e isso só mostra que a natureza deles realmente era diferente da natureza dos demais humanos. Por isso que eu penso que eles não foram neutros como os humanos foram na eternidade. Então, na minha opinião, esses em específico não penso que são muitos, creio que são poucos, mas que vieram ao longo da história com missões específicas, eram da parte do Pai. E eu coloco aqui os principais sendo Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Elias, João Batista, os 12 apóstolos, os 12 patriarcas filhos de Jacó, o próprio Isaac, os profetas grandes como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e no caso de mulheres de grande importância como Sara, como Rebeca, como principalmente Maria, a mãe do Messias. Penso que todos esses e mais alguns que são citados na galeria dos heróis da fé eram da parte do Pai e vieram aqui para auxiliar os neutros no propósito de redenção da humanidade, mas todos eles apontando para o nosso Messias, que é o herói da fé, o principal, o redentor, o perfeito, aquele que nunca errou e aquele que demonstrou ser o único digno de realmente pagar esse preço pelos nossos pecados. Mas é isso, meus irmãos, foi um prazer responder todas as perguntas que vocês me enviaram. É sempre bom poder interagir aqui, fico muito feliz pela contribuição de vocês. Que o Eterno os abençoe grandemente, eu espero que esse vídeo possa edificar de alguma forma a sua vida espiritual. Permaneça firme no nosso Eterno, pela fé no nosso Messias. Arrependimento, santidade, obediência e renúncia sempre. Nunca se esqueça disso, pois é isso que realmente importa. Que todos vocês fiquem na paz do nosso Eterno, em nome de Yeshua.